E esse gerente, ele não era um gerente muito legal comigo. Não só comigo, na verdade, ele não era muito legal com as pessoas, principalmente as meninas que começavam e não tinham inglês muito bom. Então ele gostava de dar risada, assim, e fazer piadinha, não querer ouvir quando a gente queria explicar. Então, às vezes o cliente queria mandar uma coisa, mas precisava da aprovação dele como gerente, né? O cara é bem machista, né? Exato, Babacão. daí quando eu ia explicar pra ele, olha, não foi um erro meu, foi o cliente que queria trocar, ele não tinha nem conversa. Mas ao mesmo tempo, assim, hoje olhando, eu ficava com muita raiva na época, né? Lembra, várias vezes eu voltava pra casa chorando, quando eu sabia que ele ia ser o gerente, eu já ficava muito estressada, mas eu falei assim, eu vou aprender a falar inglês por mim, mas porque eu não quero mais que ele seja injusto comigo. Eu vou aprender e eu vou falar. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção. E hoje vamos falar sobre o que, Nath? Hoje nós vamos falar sobre vida no exterior. A gente vai abranger um pouquinho sobre a nossa experiência de morar aqui na Nova Zelândia. É esse que talvez seja aí um primeiro episódio de uma série aí que vamos começar, porque é um daqueles assuntos que dá pano pra manga, né? E a gente decidiu falar sobre esse assunto através de uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, perguntando, dei 4 temas e o mais votado foi vida no exterior. E a gente faz o que vocês mandam. Exatamente. Antes eu só fazia o que a Nath mandava, agora eu faço o que vocês mandam. Exatamente. O que eu mando, o que vocês mandaram através do meu Instagram. Isso aí. Na verdade, hoje a gente vai focar um pouco mais, então, na parte dos nossos empregos, né? A gente achou que já tem bastante história para falar a respeito dessa caminhada de empregos aí, né? E a gente então começa falando um pouco da nossa história, como a gente conseguiu um emprego aqui, como a gente se estabeleceu aqui, né? Acho que um pouco também a gente até deu uma pincelada lá, eu não lembro qual foi o episódio agora, foi segundo ou terceiro? O segundo. Segundo, né? Que a gente tem uma pincelada ali na questão de a gente ter alugado um quarto de uma casa e ter ido morar lá, né? E a gente falou da questão dos cheiros, das coisas que são diferentes, né? E eu não sei, começamos por aí, né? Alugamos um quarto, eu lembro que a gente pagava $350 por semana naquele quarto. Sim. Era isso, exato. né? É muito comum isso aqui, né? Das pessoas alugarem um quarto. Se tá solteiro, tu aluga um quarto de solteiro. Casal aluga um quarto de casal. Às vezes pode ser com banheiro ou não. Às vezes tem que compartilhar a casa inteira. Só o quarto realmente é onde tu reside, né? Sim. Onde tu consegue ter as tuas coisas. É mais ou menos assim que as pessoas começam aqui. Até depois encontrar, às vezes, né? Que nem a gente mora num apartamento de um quarto ou um estúdio, né? Que normalmente são 2 peças. Um é o banheiro e a outra peça tem tudo, tem cama, tem sofá, tem cozinha. Estúdio eu acho triste, Nath, mas precisa fazer, né? Necessário, às mas vezes. Imagina, estúdio que nem a Nath falou, é um banheiro e uma peça. Então tem o banheiro e naquela outra peça tem a sala de estar, tem cozinha, quarto, tudo junto. Então tu tá cozinhando e atrás de ti tá a cama, né? Mas é comum, tem aqui, né? Tem exatamente. Pessoas que... a gente morou no... A gente morou no estúdio, sim. Por um tempo, né? Mas que nem a Nath falou, é bem isso, né? É muito comum tu vir pra cá e alugar então um quarto, dependendo da situação que tu tá. Se tu tá em casal, se tu tá, né, em família, daí tu provavelmente tem que achar uma casa, né? Eu lembro que essa primeira casa que a gente foi morar, tinha um casal com um filho lá, lembra? Sim. Logo depois eles saíram, né? Alugaram um apartamento pra eles. E a gente morou com eles depois por alguns meses, né? E foi muito legal, são nossos amigos até hoje. São. E a gente construiu uma amizade muito legal. E essa vida de começo, assim, falando de moradias agora, não é fácil, assim. E atualmente, né, amor, tá tendo até uma crise meio que imobiliária. As pessoas às vezes veem o nosso Instagram e a gente tem fotos do lugar que é maravilhoso, a gente fala que aqui é muito bom, que tudo é mais barato, mas a questão moradia aqui é, digamos aí, a parte mais cara. O custo de vida em Queenstown em si, eu acho que é um dos mais caros da Nova Zelândia. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu acho que sim, né? Tem outras cidades também, algumas pessoas falam que Auckland também o custo de vida não é muito barato, mas Queenstown é uma cidade bem cara. Da Nova Zelândia, eu acho que tá nas mais caras, né? Se não a mais cara. É uma cidade turística e tal, né? Mas enfim, pra gente foi isso que aconteceu. A gente foi morar então num quarto, eu e a Nath, a gente morou lá o quê? Uns 2 meses, talvez? Eu achei que era menos tempo. Menos tempo, Acho que 1 mês e meio. Foi 1 mês e meio. E depois que eu consegui meu emprego, ainda moramos um pouco lá, né? Porque eu consegui o emprego, eu tava lá ainda. Não lembro, acho que não.
A gente não lembra nada. A gente não lembra, a gente estava mesmo pensando sobre as histórias, né? E tem algumas coisas que a gente não lembra da ordem cronológica, né? Das coisas, né? Mas vamos contar pra eles então. Contando o que aconteceu. Exato. E aí a ordem a gente... Claro, qual que era o nosso plano inicial então? Então tá, beleza. Qual que seria o plano perfeito, assim, na nossa mente pra que as coisas fluíssem aqui? Quando a gente estava no Brasil ainda, quando tu estava conversando com a tua amiga, né? A gente então bolou um planinho que seria o seguinte: a Nath, ela conseguiria um emprego pelo McDonald's, né? Porque o McDonald's eu acho que isso é mundial, né? Tá sempre precisando de gente, eu acho, né? Fast food, é uma empresa conhecida mundialmente. Conhecida mundialmente, então eles estão sempre contratando, né? Então a gente achava que esse seria um caminho mais fácil pra gente. E aí a Nath conseguiria então um emprego pelo McDonald's, e aí ela conseguiria um visto de partner pra mim. Né? Então ela conseguiria o visto de sponsor pelo McDonald's. E o que seria o visto de sponsor, Nath? Só para explicar mais ou menos para ele. Sim, o visto de sponsor é quando uma empresa te oferece um trabalho e aplica o visto de trabalho para você. A partir disso, você consegue, seguindo as regras da imigração, claro, consegue estender esse visto, né, para parceiro, para filhos. Isso, eu não sei muito bem como tá funcionando hoje as regras, porque eu sei que muitas coisas mudaram. Tem questão de salário agora para tu poder sponsorar alguém. Tem um salário mínimo. Senão cada um tem que ter o seu próprio visto de trabalho. As empresas que dão esse visto, elas têm que ser acreditadas com a imigração. Então tem todo um processo diferente que, para ser bem sincera, a gente não sabe a fundo. A gente só ouve algumas pessoas falando. Então a gente não tá aqui para dar dicas de vinda para cá, né, desse processo. Mas a gente vai falar de como era o nosso processo lá 8 anos atrás, em que era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil. Porque se for pensar, o McDonald's ou essas empresas, assim, elas pagavam o mínimo para quem estava começando, né? O salário mínimo. E com o salário mínimo, eu podia dar visto para outras pessoas, né? Eu acredito que naquela época só visto para filhos que tu tinha que ter um valor, alguma coisa assim, para sponsorar mais que uma pessoa. Mas para cônjuge... eu conseguia te dar visto tranquilamente, né? Foi assim, com o salário mínimo, né? Salário mínimo, Então esse era o plano ideal. E eu no Brasil, eu sabia que a minha área, como eu já falei no outro podcast, a minha área era de solda, né? Então eu tinha bastante, e tenho bastante experiência na área de soldagem. Eu sabia que no mundo inteiro precisa de soldadores, né? Mas eu tava trabalhando já há um tempo considerável no Brasil. Eu já tava 10 anos trabalhando nessa área. Sim. Então eu tava querendo fazer uma coisa diferente também. Então eu nem pesquisei muito a respeito se tinha ou se não tinha empresas em Queenstown da área de metalurgia, né? Eu imaginava que tinha, mas eu não achava que tinham muitas, entendeu? E realmente não tem. Eu vim pra ver o que vai ter aqui. Exatamente, o mesmo que eu botei na cabeça é o seguinte: eu vou ir pra lá pra fazer o que tiver que tem que ser feito. Eu vou trabalhar de qualquer coisa, até vai ser bom pra mim sair dessa área um pouco e, enfim, né? Talvez, sei lá, fazer outra coisa. Fazer outra coisa. Então eu vim pra cá com isso na cabeça, pra fazer o que aparecesse. O que aconteceu foi que a gente chegou aqui, né? Então a ideia era a Nath pegar um visto pelo McDonald's, e aí eu ia pegar um visto pela Nath, de partner, e o visto de partner é um visto aberto. Isso, aberto significa o quê? Significa que tu pode trabalhar para a empresa que tu quiser. Dentro da Nova Zelândia. Sim, a empresa não precisa ser acreditada. Na época nem tinha isso, mas hoje é a mesma coisa. Não precisa ser acreditada, pode trabalhar onde for. E o que difere daquela época para hoje em dia é que tu poder dar um visto de partner, né, que seria pro teu parceiro, hoje tem um valor mínimo que tu precisa ganhar por hora, ou acho que é por hora, Acho que né? é por hora. É por hora, para tu poder dar esse visto. E eu acho que é acima dos $30, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não tenho ideia mais, gente. E a gente não tem por quê? Porque eu e a Nath já somos residente aqui na Nova Zelândia há 2 anos, né? Então a gente não tem mais por que estar inteirado das leis da imigração na Nova Zelândia. A gente não precisa mais passar por esse processo de visto. E como a ideia do vídeo de hoje não é dar dicas de o que precisa ser feito para você vir para Nova Zelândia, né? E sim compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, do que aconteceu com a gente não vai entrar nesses pormenores, né? Se houver muitos pedidos, Nath, talvez a gente possa fazer uma pesquisa melhor para vocês a respeito disso, e aí colocar qual é que é a situação atual na Nova Zelândia, como que é o ideal de se vir para cá hoje em dia, com que tipo de visto ou como tem que ser feito, né? Sim. Mas a nossa realidade era essa. Então, a gente chegou aqui, a gente tinha esse plano, a gente tinha conseguido um quarto para morar, a gente pagava $350, que eu falei, por semana. No outro podcast a gente tinha feito uma conta que a gente precisava passar a semana com $30 para comida. Né? Pode se assustar, mas é que na época a gente tinha pão de $1 no mercado, um pacote de pão fatiado por $1. Tinha vários produtos que a gente podia comprar ali e a gente passava a semana de boa. Bem tranquilo, né? Mas também... Mas eu emagreci naquela época. Acho que uma coisa legal de falar também é que não é com relação ao emprego
mas o que nos ajudou muito também nesse lado financeiro foi que essa primeira casa que a gente morou, nesse primeiro período até eu conseguir emprego, a gente tinha uma horta, né? Verdade. E tinham muitas coisas na horta. Nossa, muita coisa. Muito. Tinha espinafre. Eu lembro Que a gente comprava ovos, na época o ovo era bem barato. Eu cansei de comer omelete, cansei, que era a proteína que a gente assim mais conseguia consumir, que era barata. A gente comia omelete, daí tinha tomate na hora. Carne era barato, mas aí era aquele negócio, né? Era barato, mas se a gente pudesse economizar, a gente não dentro da nossa realidade era uma das coisas mais caras, né? Então a gente comia omelete com espinafre, omelete com com batata, omelete com o que mais tinha? Batata doce na horta, né? Tomate, cebola. Um dia eu fui colher as batatas que tinha lá, lembra? Sim. E aí, nossa, cara, eu tirei baldes e baldes de batata que tinha. Aí quando a gente ia no churrasco, que os amigos convidavam, a gente fazia a maionese, pegava a batata da horta e comprava ovo e óleo, que era barato. E aí, uma das coisas legais, às vezes tu vai pro exterior, tu encontra gente boa, né? A gente encontrou muita gente brasileiros, né? Aquele casal que nos ajudou e tal, né? E a gente só não vai falar nomes aqui porque senão a gente vai ter que falar nome de muita gente, né? E não é a ideia, talvez preservar a identidade dessa galera, né? Mas foram pessoas maravilhosas, pessoas muito legais que ajudaram a gente pra caramba. Então, assim, logo nas primeiras semanas, esse casal de amigos apresentou a gente pra um monte de gente, né? Sim. A gente sempre tava em algum churrasco e todo mundo dizia, não precisa pagar nada, a gente paga, não sei o quê. Exatamente. E, pô, foi legal. E a gente levava batata dele, né? A gente levava a maionese, que era a coisa mais em conta pra gente, né? Pra gente poder levar alguma coisa. Então isso foi uma coisa que nos ajudou muito. Salvou em muitos momentos, né? Quando a coisa começou a apertar ali. A gente já vai entrar nesse tema mesmo dos empregos. Então quando a coisa começou a apertar, a gente pensou assim, ainda bem que tem essa hortinha aí que nos salva. Ainda bem que a gente come de tudo, né? Não, com certeza. E aí outra coisa que a Nath falou ali, que começou a apertar, a gente tinha na nossa cabeça aquela questão que eu falei no outro podcast, que a gente tinha que ficar pelo menos um mês sem trabalhar. Que hoje eu acho que é discutível, né? Essa questão. Sim, quando tu não sabe, né? Algumas pessoas estavam falando para nos ajudar, claro, né? Com a boa intenção, e a gente também não sabia, então a gente meio que decidiu, vamos seguir esse conselho, né? E seguimos, mas passou ali, chegando, né? Fechando um mês, a gente sabia que a gente em 2 semanas tinha que começar a trabalhar, né? Assim, o nosso dinheiro era contadinho. Sim. Então, em 2 semanas, a gente tinha que começar a trabalhar para receber alguma coisa. Pra semana seguinte poder... A gente tinha o dinheiro do aluguel. Mas pra gente conseguir não se apertar, né? Na comida e nas outras coisas normais da vida. Aí começou a apertar as coisas, a gente precisa arranjar emprego. A gente tinha aquele plano que eu falei antes, que era a Nath conseguir emprego no MEC, daí me dar um visto de partner, daí eu podia procurar a área que eu quisesse, o trabalho. Mas aí chegou um momento que a gente pensou, cara, a gente precisa os dois correr atrás e não adianta, a gente não pode ficar muito tempo. Eu acho que a gente não ficou um mês parado. Eu acho que não. Eu acho que deve ter dado umas 3 semanas, tá? Daí a gente meio que foi atrás. Na terceira semana a gente já começou, precisa ir atrás, ou pelo menos começar. Eu acho que foi na segunda, foi na terceira, com certeza, que a gente já começou a entregar currículo. E a gente caminhou. Lembra? Eu lembro que imprimir não era barato também, né? Sim. Imprimir os currículos, fizemos mal e mal um currículo ali e caminhamos nessa cidade. Até porque a gente não trouxe impresso do Brasil, porque se abrisse a nossa bagagem e visse uns currículos impressos, o pessoal ia pensar o que esse pessoal tá fazendo, né? E a gente caminhou, a gente foi em muitos lugares, assim. Nossa, mano, eu acho que a gente caminhou, agora fazendo as contas, a gente foi até a Gorge Road, né? Olha, uns 25 quilômetros. Uns 25 quilômetros. Com certeza. Um dia. A gente foi pedalar esses dias e foi até a Frankton Beach. Não, foi até lá na praia no centro. E de volta deu 24, a gente caminhou de 25. Mais ou menos uns 25, 30. 27, quase 30, mas foi por aí, foi bastante. Entregando currículo. O dia inteiro, Em todos os lugares. No início, é óbvio, eu tinha medo, né? Porque falar inglês, mas eu já tava entrando em hotel pra trabalhar de recepcionista. Atende o telefone, atendo, faço o que for preciso. Trabalho com limpeza, trabalho com tudo, não tem problema. E a hora que a necessidade bate... A gente faz qualquer coisa, limpeza, não tem problema. Porque, na verdade, essa nossa amiga trabalhava no McDonald's, só que a dona do McDonald's, que fazia o processo de seleção, ela estava de férias. Então, quando a gente chegou, lembra? Eu não consegui logo falar com ela. E aí eu ia lá, insistentemente... Lembra? Falar e perguntar se ela tava lá e dizer, não, ela não veio ainda, deixa o currículo aqui. Eu deixava, mas eu queria falar com ela. Porque as pessoas foram me falando, e é muito real daqui, pra ir nos lugares. Aqui eles não são essa coisa, manda e-mail. Eles gostam que tu vá no lugar, que tu converse, pra eles conseguirem te ver. Né? Não é que nem no Brasil, eu me lembro nos meus processos de seleção,
para trabalhar, manda e-mail com o currículo e as pessoas vão te retornar. Por e-mail aqui é muito mais difícil, é mais fácil tu ir lá e eles olhar pra ti e te chamarem pra conversar, né? Verdade, mas agora me veio um negócio. Será que não é assim, amor, porque a gente não fala inglês ou eles querem saber como é que é o teu nível de inglês? Eu imagino. Né? Porque por e-mail tu manda e-mails, alguém escrever pra ti. Exato, né? Hoje em dia é mais difícil ainda, né? Porque tem chat GPT, tem um monte de coisa. Sim. Na época nem tinha isso, então se fosse de Google Tradutor dava pra ver logo o que era tradução, mas alguém podia estar escrevendo pra ti, alguém que sabia falar inglês, né? Esses dias, só fazendo um parênteses, eu não te falei, né? Eu achei um currículo que eu escrevi. Nossa, nem olha mais essas coisas. Nossa, cara. Eu peguei literalmente, escrevi um texto em português, joguei no Google Tradutor. Copiou e colou. Porque tipo assim, só fazendo um parênteses, a gente pode falar disso em outro podcast, sobre inglês, sobre como a gente aprendeu, né? Eu aprendi um pouco de inglês no Brasil e tal, mas eu não tinha um inglês suficiente pra saber o que eu tava escrevendo. Sim. Né? Então eu joguei no Google Tradutor, alguma coisa eu vi que era óbvio que não era assim que escrevia, mas ainda assim ficou muito ruim o texto, muito ruim, meu. Eles sabiam que a gente não falava inglês, porque os meus também eram assim, né? Não era muito diferente. E agora eu fiquei pensando, Nath, dessa nossa caminhada que a gente foi entregar currículo, eu não lembro em que momento que aconteceu, porque teve um momento que a gente tinha aquele plano que a gente falou antes, e aí quando a gente chegou aqui, logo de cara, todo mundo começou a dizer pra mim ir pra minha área, lembra? Porque, soldador, ele tá na lista de Essential Skills, que é uma lista que tem da imigração de profissões que o país precisa, que já te dá caminho para residência, né? Todo mundo fala, vai pra tua área. E eu pensava, como é que eu faço? Né? Eu acabei de chegar, não sei o quê. Daí eu comecei a ver o que tinha que ser feito. E aí eu conheci um cara, né, que trabalhava numa metalúrgica, que é a metalúrgica que eu trabalho hoje em dia, né? Mas na época, eu falei, beleza, eu peguei o contato do meu chefe, né? E fui lá na empresa. E aí eu tomei um não, lembra? Você tava junto no dia? Eu tava junto, eu ia contigo junto nas entrevistas. É que eu me lembro que foi as 2 vezes, né? Sim. Que eu voltei na empresa depois, né? Eu fui. Mas eu fui a primeira vez lá, eu não tinha visto e eu tomei um não. Não, a segunda vez eu não fui junto. Então não foi a segunda vez? A primeira vez eu fui contigo e eu me lembro de conversar com a Zoe, que é a tua chefe, que ela tava por ali, eu acho. E aí porque tava a moça que trabalhava na recepção. Sim. E ela veio ali pegar o currículo. E ela fez algumas perguntas e tu não sabia responder. E eu, mais ou menos, né? Sim. E aí tu me pedia pra responder. E aí eles falaram que não. Aí eles falaram que não precisavam de ninguém. Porque de fato eles não precisavam. Hoje eu falo com o meu chefe sobre essa história, eles não precisavam mesmo na época. E daí, eu fiquei assim, e agora, né? Aí eu fui numa outra metalúrgica, lembra? Numa outra que tinha no fim da rua. Eu fui em todas as metalúrgicas praticamente, mas uma outra o cara queria me contratar, lembra? Sim. O cara, não, beleza, a gente tá precisando de um cara, e eles precisavam de um cara pra trabalhar na área da pintura, que não é o que eu faço, eu não queria, mas naquela época, ele tava disposto, isso foi antes de qualquer coisa, assim, foi a primeira proposta de emprego, antes de eu conseguir emprego, tudo, ele tava disposto a aplicar um visto pra ti, lembra? Não. Ele tava disposto, aí depois quando ele viu o processo, daí ele ficou meio assim. Porque eu me lembro que... Sim, porque eu fiquei na sala conversando com ele enquanto tu foi fazer o teste. É porque o que ficou marcado na minha cabeça foi que quando eu voltei pra falar com o cara, ele disse, não, é que a gente precisa aplicar um visto pra ti e a gente não faz isso, lembra? Isso, mas porque ele não sabia. Aí quando ele ficou na sala comigo e tu foi lá, daí ele falou, ele ainda me perguntou qual era o teu nível de inglês, isso eu lembro. Sim. E daí eu falei que, mas ele, se tá escrito, ele entende, ele consegue ler? Daí eu falei, não, ler é bem mais fácil, pra gente é mais fácil. Então tá. E aí ele começou a perguntar a questão de visto. Eu falei, mas ele precisa de visto e tudo mais. Daí ele ficou meio balançado, assim, ele falou, eu vou ver o processo. E depois quando tu voltou, daí ele falou que ia ser difícil, né? Sim. O processo pra ele. Ia ser difícil o processo pra eles e tal. Eu acho que eu boto um pouco na conta do inglês. Também, né? Porque talvez se eu chegasse lá falando inglês, ele já ia... Eu fui numa outra metalúrgica lá, que não era nem no bairro onde eu trabalho, era em outro lugar. Tinha uma placa lá, procura-se... aqui a minha função se chama engineer, né? Eles chamam a gente de engenheiro. Tu é soldador, não importa. Todo mundo que trabalha com metalúrgico, ao invés de chamar com metalúrgica, né? Ao invés de chamar metalúrgico, eles chamam engenheiro. Então tu é um engenheiro, tu é um soldador engenheiro, tu é um torneiro engenheiro. Então, pra todo mundo que faz, né? Essa área é engenheiro. Então tinha uma placa lá, Engineers Wanted, né? Precisava de engenheiros. E aí eu cheguei lá, fui falar com o cara não, a gente não tá precisando. Sim. Lembra? Daí eu falei, mas é que eu vi a placa ali. Não, mas essa placa ali tá ali já faz anos já, mas a gente não tá precisando. E a placa continua lá? A placa tá lá até hoje, 8 anos depois. 8 anos. Então daí eu acho que foi antes da gente sair fazer aquela caminhada. Sim. Porque daí eu percebi, cara, eu vou trabalhar em qualquer coisa mesmo. Sim. Não adianta, qualquer coisa que eu digo que não seja minha área, né? E daí a gente foi a gente entregou o que a Nath falou, entregamos currículo em hotel, empresa de limpeza. Tudo. Em tudo. Todos os lugares. Até que um bendito dia, recebi uma ligação da minha amiga dizendo, olha, a dona do McDonald's tá aqui,
corre aqui agora. E eu fui. Fui a pé. Cheguei lá pensando, como que eu falo com ela? Sabe quando a gente tem a ideia na cabeça, mas a gente não processa que existe um processo ali no meio? A gente não pensa como que esse processo vai ser, sabe? Eu já me imaginava, ok, trabalhando, mas até chegar ao ponto de trabalhar, eu precisava passar por uma conversa com ela. Então, no caminho, eu fiquei treinando na minha mente como que eu falo com ela, pedindo assim, pelo amor, universo, pelo amor, eu preciso desse emprego. E fui. Cheguei lá, ela foi muito gentil, muito querida. Sentou comigo para conversar e perguntou em que área que eu gostaria de trabalhar dentro do McDonald's, né? Dentro dessa loja, porque tem 2 lojas do McDonald's aqui. Aí eu falei para ela qualquer coisa que eu não precisasse falar com as pessoas. Dela perguntou, então tu ia gostar de ficar aqui na frente limpando mesa, sabe, recolhendo as coisas, varrendo? Eu falei, perfeito, não preciso falar com ninguém, né? Eu já tava assim, aliviada. Dela, então tá, então volta aqui, eu não sei se era, eu acho que era no outro dia, que a moça dos testes vai estar aqui, e daí faz um teste. A hora que eu cheguei em casa, eu já falei, consegui um teste. E aí a gente ficou muito feliz já. Nossa, foi muito bom, assim. Já consegui um teste. Mas, de novo, volta aquela sensação. Ok, consegui um teste, mas agora eu tenho que passar pelo teste. Mas, amor, sabe que a minha lembrança era que tu chegou dizendo que tinha conseguido e a gente comemorou um monte. Não, porque o meu teste era no outro dia. Ah, meu Deus. Não, fica confuso na mente hoje, né? Mas não, ela falou, era porque isso era na metade da manhã e ela me pediu pra voltar no outro dia. Ou não, foi tudo no mesmo dia? Eu acho que foi tudo no mesmo dia. Do menino lá pra ela poder te levar. É verdade. Não, foi tudo no mesmo dia, sim. É verdade que ela falou. Foi a aplicação do visto que ela pediu pra eu voltar. Porque ela me disse, então a gente faz os nossos testes aqui em 2 horas. 2 horas de teste. Tu tem 2 horas? Eu quase que falei, moça, eu tenho todo o tempo do mundo pra você. Não tem problema. Aí ela disse, então vem aqui. Aí eu fui lá, eles me levaram pra sala de funcionários e tal, me explicaram mais ou menos como funcionava. E daí ela falou assim, na verdade, não, eu voltei lá no outro dia. Eu me lembro, ela marcou um horário e eu voltei. Agora eu tô pensando, mas ela me mostrou lá atrás como é que era a sala de funcionários e tudo mais. Eu voltei no outro dia porque eles acabaram se confundindo. Daí ela falou assim, eu acho que tu não precisa trabalhar ali na frente, limpando mesa e tudo mais. Trabalha aqui na cozinha, tu acha que tu ia gostar? Eu falei, eu ia adorar, ótimo. Eu sei que, tipo, que eles conversam assim na cozinha é bem tranquilo, então vou aprender esse vocabulário aqui, tá ótimo. Eu fiz 5 minutos de teste na cozinha. 5. Ela chegou assim, moça, não, desculpa, não era pra tu ficar aqui na cozinha. Na verdade, a gente precisa de gente pra atender. Não, eu achei que era uma pegadinha. Eu falei, não. Ela falou, não, é. Daí eu disse, não, mas sério, eu tava a ponto de ir embora, de desistir. Pensei, não, o que eu tô fazendo aqui? Ela, não, é verdade, a gente precisa de gente. Daí eu falei, gente, eu não tenho inglês, eu não consigo. Ela, não, mas aí tu tá entendendo. Daí o rapaz tava me ensinando na cozinha, esses 5 minutos, ele falou, não, mas ela tá aprendendo tudo, ela tá entendendo tudo que eu tô falando. Tá vendo? Daí tu fala, quando eu dizia pra todo mundo que falava inglês, tu achava ruim. Eu entendia. Naquele ponto, ele me mostrando com calma. E aí ela falou, não, vamos lá na frente, teu inglês é bom sim. Gente, assim, eu digo, eu acho que eu nunca suei frio tanto do que aquelas 2 horas que eu fiz aquele teste. Toda vez que a porta do McDonald's abria, sério, assim, eu não sei descrever a sensação que eu tinha. Era um pânico. Era pânico, assim. Eu pensava, não. Eu queria que fosse 2 horas sem entrar ninguém no McDonald's. Impossível, né? Gente, eu juro. Eu suava frio, eu ficava muito nervosa, a pessoa vinha. Eu não entendia o que as pessoas falavam. Eu não entendia o menu. Aquele menu era muito colorido. Era assim, era vermelho, azul, amarelo pra todo lado. E aí tem os combos dentro do não sei o que. E assim, eu não sou uma pessoa que ia muito no Mac no Brasil. Assim, eu fui algumas vezes quando eu era criança, quando eu visitava o meu pai, e ele levava a gente, eu comia o McFish e o McLanche Feliz, ou ele pedia pra mim. A gente não ia depois de adulto no McDonald's. Não, a primeira vez que eu fui no McDonald's foi quando eu fui visitar teu pai. Que ele levou a gente, porque, tipo, já era de praxe. Não é porque, na minha cidade não tem, mas eu ia direto pra Porto Alegre, Caxias, e eu não tinha vontade. A gente não tinha, porque era uma coisa cara e a gente pensava, pra que eu vou gastar com isso, né? Então, assim, eu não entendia, eu não sabia, eu não entendia o que as pessoas falavam, eu não entendia o menu, eu não entendia nada. Eu já tava pensando assim, gente, vou sair daqui, vou ter que procurar outro emprego, porque, né? Pra minha surpresa, ela me chamou e falou, não, vem sexta-feira, eu nunca vou esquecer, era uma sexta-feira. Vem na sexta-feira aqui que a gente vai aplicar teu visto. Nossa. Eu falei, como é que é? Pode vir na sexta que a gente aplica o visto. Nossa, aí eu lembro que eu cheguei em casa e assim, foi uma festa. Eu cheguei falando, eu não acredito
Eu não falei agora, mas eu falei uma frase em inglês. Fiz questão de memorizar pra chegar lá. Acho que eu falei, I have a job. I have a job. E nossa, eu fiquei muito feliz, porque a partir dali, então, a gente ia conseguir aplicar o meu visto e ia aplicar o visto do Mike juntos. E aí podia aplicar logo já de cara junto, né? Juntos, nós fizemos a aplicação. A aplicação foi feita junta, só que eu tinha... Como é que era? Eu tinha que ir na imigração. A minha aplicação, naquela época, tava mudando, podia ser online. E a tua era no papel. Exato. Aí a gente foi... E tinha o escritório da imigração aqui. Daí a gente foi lá. Lembra que tinha o escritório da imigração aqui? Isso eu não lembro. Eu lembro que eu voltei lá na sexta-feira pra aplicar o visto com a dona do MEC e mais algumas pessoas que ela também tava fazendo essa aplicação. E eu lembro vividamente de que a gente não tinha cartão de crédito. A gente tinha o dinheiro na conta, mas a gente não tinha o cartão da conta porque a gente não tinha emprego. Então a gente só podia verificar o saldo e retirar o dinheiro. Do BNZ, né? Do banco. Aí, só que na aplicação, a gente precisava colocar um número de cartão de crédito e a gente não tinha. Aí a dona do MEC veio pra mim e falou, não, pode botar o meu cartão aí que depois tu me transfere o dinheiro. Como se fosse fazer um Pix, né? A gente tinha um Visa Travel Money, que era um cartão que a gente tinha, né? Mas não dava pra usar. Não tava naquela conta, porque esse do Travel Money, o dinheiro tava no cartão. Ali a gente precisava de um cartão de crédito e o nosso dinheiro estava na conta. E tinha que ser um cartão de crédito do BNZ mesmo. Da nossa conta. E a gente não tinha. Nossa conta da Nova Zelândia. E a gente não tinha. Então ela foi lá e deu o número do cartão dela, descontou da conta dela. E ela falou, não, quando tu chega em casa, tu faz a transferência. Aí eu pensei, também se eu não pagar, agora eu sou funcionária dela. Nossa, foi um alívio, né, amor? Foi um alívio. Porque até ali, na verdade, o nosso dinheiro realmente estava contadinho, mas a gente conseguiu passar mais uma semana porque tu fez um trabalho que se chama Cash in Hand, que foi assim por fora dos panos, né? Por baixo dos panos. Um trabalho frio, né? Que tipo, meu Deus, me atrapalhei tudo. Foi um momento que a gente precisava de dinheiro, né? E aí eu pensei, bom, preciso fazer alguma coisa. E aí o pessoal falava, olha, tem uns cash in hands, né? Que é o quê? Dinheiro na mão, né? Tu vai lá, faz o trabalho e o cara te paga em dinheiro na hora, né? E aí eu consegui um trabalho que o marido da nossa amiga lá conseguiu pra gente. Ele falou, tá precisando de alguém Era pra cavar... buraco. Era pra cavar buraco. O cara tava construindo a casa dele, ele tava fazendo aqui chama de deck, né? O deck na frente da casa. Precisava cavar pra nivelar. E eu passei uma tarde inteira cavando lá. Eu lembro exatamente que tu passou 12 horas nesse trabalho. 12 horas. Trabalhou de manhã bem cedinho até o final da tarde. Exato, não foi uma tarde inteira. E marcou porque o cara tava me pagando $25 a hora, o que era muito na época. Na época era muito. Era mais do que quando tu começa nas empresas, assim. Aí eu trabalhei aquelas 12 horas a $25, a hora que eu recebi a grana, eu pensei, meu, cara, tá muito. A hora que o Mike chegou com o dinheiro, né, a gente pensou assim, tá, a gente tem dinheiro pra mais uma semana? Pro aluguel de mais uma semana. E foi o que nos salvou. E claro, né, eu tive que pedir dinheiro emprestado. Sim, teve que de novo, né? Pedir dinheiro emprestado pra minha mãe. Sim. O dinheiro dos nossos vistos também. E é visto e exames também a gente tinha que fazer, né? Exames médicos pra imigração. Pra imigração, né? Que eles pedem. Então isso também foi emprestado dos nossos amigos, eles emprestaram pra gente. E aí depois a gente... foi a primeira dívida que a gente pagou foi eles. E depois a gente pagou tua mãe, que também nos ajudou ali com uma graninha, né? E aí eu lembro que esse dinheiro, assim, eu tava muito preocupada, porque esse dinheiro do cash in hand foi um alívio pra que a gente não precisasse mais dinheiro. E o que aconteceu foi assim, a gente não foi totalmente irresponsável, é que a gente teve azar. A gente tinha grana pras coisas, mas daí eles aumentaram o valor dos vistos e dos exames médicos. Na época que a gente chegou. A gente chegou e a gente não contava com isso. A gente tinha feito essas pesquisas todas, a gente sabia quanto que dinheiro a gente precisava pro visto, pra exame médico, né, pra 1 mês e meio morando na casa. A gente, até porque a gente tinha que sair da casa, lembra? A gente tinha que sair da casa. Assim, todas essas coisas a gente tinha e tinha se organizado e a gente realmente gastava muito pouco pra caber, né, pra que as coisas coubessem dentro do nosso budget ali, né, do orçamento que a gente tinha. Mas imprevistos acontecem, né, e eu me lembro, assim, que ganhou essa grana pra trabalhar a semana. Eu trabalhei, só que eu só ia receber uma semana depois. Então, o dinheiro que o Mike recebeu com cash in hand, a gente pagou as coisas daquela semana e na outra semana eu comecei a receber. Você recebeu o teu salário da tua primeira semana de trabalho, porque aqui eles pagam semanalmente no McDonald's. E foi a primeira vez na vida que tu dependeu do meu dinheiro. Só podia comer o que eu dizia. O que eu dizia que podia comer. Porque daí o que acontece? A gente aplicou o visto junto, o meu era de partner. Tu não lembra disso, mas o escritório da imigração era lá no Remarkables Park, amor. Eu lembro que era, mas não sabia que tu tinha ido lá. Sim, tinha que ir lá. Eu peguei um formulário, preenchi lá. Eu não lembrava disso. Porque a minha parte era física, né? Era física. É verdade, porque agora a gente manda
pra outra cidade por correio. Então tu foi lá. E tu nem lembra, mas eu peguei o formulário lá, trouxe pra casa e tu que preencheu, que eu não sabia nem. Não, isso eu lembro. Óbvio que eu lembro. Porque imagina, eu tava muito nervosa pra preencher uma papelada pra mandar pra imigração, né? Então, tipo, as perguntas eu não entendia junto, muito bem. claro, mas sim, tu, a gente né? fez juntos, mas aquele medo de responder uma pergunta errada e dar problema. Tu é traficante? Sou? Sim, claro, né? E fazer alguma coisa errada que fosse irreversível, ou que fosse... A gente não podia, né? Não tinha muita margem pra isso. Mas o meu visto chegou e o teu chegou 2 semanas depois do meu. Então eu trabalhei 2 semanas até vir o teu visto. Então eu não comecei a trabalhar logo, daí eu consegui meu visto. 2 meses tu levou pra começar a trabalhar. Eu levei 2 meses de Nova Zelândia pra começar a trabalhar. 1 mês e meio. Levou 1 mês e meio. Sim. Então eu fiquei 2 semanas. Tu ficou 1 mês e meio? 1 mês e meio. Então tá, não foi tanto, mas eu fiquei 2 semanas sem poder trabalhar enquanto trabalhava. Mas é que essa é a questão, quando a gente tá na pressão, 2 meses parecia assim 6 meses. E aí a gente tava com aquela, porque a gente alugou aquela casa não, né? O quarto. E a gente tinha que sair daquele quarto. Sim. E a gente também nesse processo de arranjar emprego, a gente tinha que arranjar um outro lugar pra morar. Sim. Assim, ó, a gente ficou, no nosso primeiro ano, a gente se mudou 5 ou 6 vezes? 5 vezes. A gente se mudou 5 vezes porque a gente só conseguia o que se chama aqui de short term, que era um aluguel de um quarto, de um estúdio, de um quarto de uma casa, 1 mês, por 1 mês e meio, por 2 meses, lembra? Que normalmente é o tempo que a pessoa vai viajar, né? Por exemplo, quando a pessoa vai daqui pro Brasil, passar férias, é comum alugar, né? Relocar o espaço, para não ter que ficar pagando aluguel sem estar aqui, né? E como a gente fez muitos amigos brasileiros, e todos os nossos amigos que a gente fez nessas épocas são nossos amigos até hoje, né? Que a gente conheceu dessa forma. Então a gente alugou o estúdio dos amigos nossos que hoje moram na Ilha Norte, né? Que a gente tá sempre junto, a gente é padrinho do filho deles. Mas foi assim que a gente conheceu eles, né? Eles foram pro Brasil de férias e a gente ficou no estúdio deles. E foi muito bom também, porque naquela época daí tu começou a trabalhar e a gente não tinha carro. Sim. Lembra? Nessas 2 primeiras semanas, então eu comecei a trabalhar no Mac em maio, metade de maio. Então ali já tava bem frio, né? Já tava geada. E eu, alguns dias, eu não tava em condições de pedir nada, né? Horário pra trabalhar era assim, o que tinha. Então eu me lembro de algumas vezes trabalhar à tarde até à noite, até ali no máximo 10 da noite. Às vezes eu trabalhava de manhã, às vezes eu entrava super cedo. E aí o dono da casa, daquela primeira casa ainda, eles tinham um carrinho que ele chamava de mosquitinho. O mosquitinho, que era um Honda antigo. Bem pequenininho. Era um Honda City, mas bem antigo. E ele era manual, e aqui não é comum ter carros manuais. Os automáticos são mais comuns. E a gente daí dirige no lado contrário do Brasil. Aí eu dizia, eu não vou dirigir. Aí o Mike me levava pro trabalho de manhã cedo, com o carro congelado, lembra? Sim, eu lembro. A gente jogava água morna pra descongelar, porque ele não tinha ar. Esse era o problema. Dizia, pode usar o carro ali. Sim. E eu lembro que a gente usou, durante o tempo que a gente morou lá, a gente botou, sei lá, $50 de gasolina e tava meio tanque ainda. E foi louco porque, voltando um pouco antes do jeito que eu consegui meu emprego, né? Porque daí eu consegui o visto de partner, depois passou aquelas 2 semanas, né? Aí veio o meu visto e aí eu me lembro que tava trabalhando no dia e aí eu falei pro pessoal que morava na casa lá, eu falei, olha, bom, chegou meu visto, eu vou lá conseguir um emprego e já volto. Eu lembro que tu me falou isso. Eu vou lá conseguir um emprego e já volto. E aí eu fui com o meu visto e eu voltei em todas essas metalúrgicas que eu tinha ido com o visto na mão. E todos me chamaram. Sozinho dessa vez. Foi bem engraçado. Daí eu pude escolher o emprego que eu queria. E eu acabei escolhendo a empresa que me deu um não no começo, mas dos lugares que eu fui foi o que eu mais me agradei, assim, do ambiente, né? Era uma empresa mais organizada, né? Era um pouco maior do que as outras e tal. E eu me lembro que não foi a empresa que te ofereceu mais dinheiro. Foi a empresa que me ofereceu porque mais. Tu até depois veio pra mim e falou, olha, tu me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu tô na empresa tal, eles me ofereceram tanto e essa empresa me ofereceu tanto. Era $2 a menos por hora. Daí tu falou, mas essa empresa aqui, ela, nossa, é muita bagunça. Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar aqui. A empresa que me ofereceu mais, até hoje eu tenho amigos que trabalharam lá e que não gostaram, né? Enfim, tem uma fama não muito boa essa empresa. Então eles me ofereceram mais, mas eu sabia que se eu fosse trabalhar naquele ambiente eu não ia conseguir. Eu não ia ser feliz. Sim. Assim, falar que era muito pequena a empresa, né? Eu não gostei do jeito que as coisas aconteceram lá. E a empresa que eu tô até hoje foi a empresa que eu consegui um emprego, né? Que eu escolhi, no caso. E essa empresa já era mais organizada, né? Eles nem me pediram pra fazer teste. Eles falaram, não, te confia no teu currículo e... Se tu diz que tu sabe fazer isso, tá ok, né?
tá ok. E aí eu consegui um emprego, cheguei lá na casa e falei, ó, tô com emprego. Voltei com emprego. Levou o quê? Uns 40 minutos com visto pra tu conseguir um emprego? Exatamente. Foi 40 minutos. Eu lembro que tu me falou. 40 minutos eu voltei pra casa com emprego. Com o emprego na mão. É verdade, eu lembro disso. Aquela empresa desorganizada, agora eu lembrei, eu fiz um teste lá. Eu lembro que tu trabalhou um tempo. Algumas horas lá. Acho que eu trabalhei de graça, cara. 1 ou 2 horas. Na época não precisava pagar. Eu também não ganhei pago. Era uma prática comum os testes, mas aí meu chefe até hoje acha que não é certo fazer isso, né? Sim. Hoje em dia tem muito mais empresas que pagam, tá? Teste é pago. Ou eles já falam logo, é um teste que não vai ser pago, não remunerado, então daí tu escolhe se tu vai ou não. Mas numa situação assim, tu meio que vai, né? E sim, eu fiz o teste lá na empresa e eu sei da minha área, eu sei trabalhar, né? Não é à toa que eu trabalho com isso até hoje, né? Eu terminei o teste e o cara falou, tu pode começar hoje à tarde? Eu me lembro que queria que tu já ficasse lá pra trabalhar. Continuasse. Daí eu falei pra ele, olha, eu tenho uma entrevista na empresa tal. E aí ele ficou bravo, lembra que eu te falei? Sim. Ele teve uma reação bem explosiva. Ele falou, agora ele vai te roubar de mim. Ele falou, bem assim, né? Eu falei, nossa, daí eu falei, qual que é o problema dele? Não, se tu vai lá naquela empresa, tu não vai nem... tu não vai voltar aqui. Eu falei, daí eu agradeci ele, falei, muito obrigado pela oportunidade e tal, mas eu, né, realmente, eu preciso lá, porque eu falei que eu ia, né? E realmente, não voltei lá, mandei mensagem pro cara, falei, não, realmente eu gostei mais aqui da proposta que me fizeram, e nem quis ouvir contraproposta, nem nada. Comecei ali, na empresa que eu tô até hoje. Mas eu tava pensando, enquanto tu falava antes de eu falar da minha experiência na minha empresa, eu nunca tinha parado pra pensar que loucura que foi pra ti, né? Porque eu fiquei ouvindo tu falar quando abri a porta do McDonald's e o pessoal entrava e eu botei no lugar da Nath agora. Sabe que eu nunca tinha feito esse exercício? Porque hoje em dia, lá na empresa, eu até atendo pessoas, né? Às vezes vou no escritório, atendo pessoas e tal. Mas eu me lembro das primeiras vezes que eu fiz isso e eu ficava até nervoso. E eu já tinha inglês fluente. Sim. Né? Já era tua área. Já era minha área, já tinha conseguido residência. Foi há pouco tempo que eu comecei a trabalhar no escritório e comecei a atender pessoas. Sim. E aí nos primeiros dias, isso o quê? Há 2 anos atrás, nos primeiros dias que eu ia atender gente no escritório, eu ficava meio nervoso, né? E então eu fiquei me colocando no teu lugar. Sim. Lá no comecinho, Nath. Foi difícil? Essa parte, assim, eu só realmente passei por ela porque a gente precisava e porque eu tinha muito essa certeza, assim, de que, bom, tem que acontecer, tem que dar certo. Sim. Né? E estão me dando uma oportunidade. Então eu tô aqui e a dona do lugar veio, falou comigo, a dona do lugar viu o meu nível de inglês e ela tá acreditando em mim. Ela tá confiando. E tinham brasileiros que trabalhavam lá. Sim, sim. Então eles me davam uma força, mas eu pedi pra eles falar inglês comigo, só se realmente eu não conseguisse. Aí falar em português foi bem difícil. Aquele teste foi bem difícil. E os primeiros dias de emprego, né, os primeiros dias de trabalho foram bem difíceis também. E chegar lá, assim, e não saber se eu ia entender o que as pessoas iam falar, eu não sabia se eu ia conseguir, ser ágil naquilo que as pessoas pedissem, porque eu tinha que processar, ou as pessoas tinham que me mostrar. Então eu me sentia mais atrapalhando no início do que ajudando. Tinha que traduzir o que a pessoa falou, ou o que tu ia falar pra pessoa. Então eu quase não falava. Ficava bem quietinha na minha, olhando o que as pessoas faziam, então eu tentava prestar atenção no que as outras pessoas faziam pra entender o funcionamento do lugar. Eu tentava pegar o que as pessoas conversavam, principalmente os brasileiros, quando falavam inglês com os outros, porque como o sotaque é um pouco familiar, então tentar pegar, sabe? E o Mac é uma empresa muito legal de trabalhar, e esse lado é bom, mas também dificulta um pouco, que tu recebe gente de vários lugares do mundo, né? Eles recebem muitas pessoas com sotaques diferentes. Então, nunca vai ser só, que nem, talvez, só kiwis, né? Só neozelandeses, ou só ingleses, ou só indianos. Não, é gente de qualquer lugar que vai falar as coisas com nomes diferentes. E eu me lembro, nunca vou esquecer, é uma história que a gente sempre dá risada, da vez que chegaram pra mim e perguntaram: vocês têm straw? E eu pensei, mas que é straw? Pra vocês terem uma noção do meu nível. Straw é canudo, mas eu não sabia. E eu falei, não. Eu não sei o que é isso, eu vou dizer que não, porque se eu disser que sim, eu vou ter que encontrar o tal do straw. E o cara olhou pro lado e tinha um tubo com um monte. Foi exatamente o que ele fez. Aí ele virou, tava lá, pegou um, daí eu já aprendi, nunca mais esqueci, que straw é canudo. Eu fiz várias dessas, assim, várias, da pessoa vir, ou eu ficar assim, treinando uma frase na minha cabeça, chegar na hora de falar, fazer tudo errado.
Porque daí também trabalhando no Mac, eles querem que tu empurre coisas pras pessoas. Às vezes tem promoção, então tu tem que falar: você gostaria de adicionar isso no seu pedido? Ou você gostaria de, ao invés de pegar um combo médio, pegar um combo grande? Sim. Então meio que fazer essas coisas. E eles queriam muito que falasse. Só que dizer assim, gente, eu mal tô conseguindo falar e entender o básico. Aí vocês querem que eu fique empurrando coisas. Oi, do cheeseburger. Então, do cheeseburger. Lá vou eu contar as minhas gafas. Eu dou risada, mas eu ia ser bem pior. Nossa, amor. Por isso que eu admiro muito isso. Ai, gente. Isso que tu passou. Porque do cheeseburger, a história do cheeseburger é a história pra rir, né? Então, tava me familiarizando ainda com o menu do McDonald's. Como eu falei, tudo muito colorido, cheio de botão pra cá, pra lá, combo disso, combo daquilo. E como eu não ia muito no McDonald's no Brasil, as pessoas vinham pra mim e diziam, eu quero um cheeseburger. E daí eu perguntava, tá, mas qual? Um cheeseburger. Eu, tá, mas qual? Porque no Brasil pra gente tem X salada, X coração, X... E aí eu achava que, tá, cheeseburger, mas qual? É um Big Mac? É um Quarter Pounder? É um McChicken? Não, um cheeseburger. E tinha gente que batia a boca comigo ali. E eu pensava, tá, mas tu tem que me dizer que sabor de cheeseburger que tu quer. E o cheeseburger é um sabor, né? O cheeseburger é hambúrguer de queijo, né? É o clássico com carne, queijo e acho que alface, alguma coisa assim. O cheeseburger é um comum, depois vem o... Aí tem Big Mac, tem todos os outros, McChicken. Mas, gente, até eu entender que cheeseburger era um hambúrguer em si, não era um todos X. Os hambúrgueres, né? E agora fala que sabor você quer. Olha, eu não sei, demorou alguns dias. Quando eu entendi isso, aquele menu me fez tão mais sentido. Ai, que vergonha, mas é verdade. Fez tão mais sentido depois olhar pra aquele menu e entender que tá. As pessoas dizem, ela vende bem, mas ela não vende cheeseburger. Ela empurra McLanche feliz, Big Mac pra galera, mas... Não, e o pior é que às vezes eu tava botando cheeseburger na conta sem que a pessoa pedisse. Se a pessoa vinha pedir um Big Mac, eu apertava cheeseburger Big Mac. Nossa. A história fica pior, desculpa. A pessoa ganhava, não ganhava, né? Porque pagava. Não, porque daí vinham e diziam, não, mas eu não pedi um cheeseburger. Eu digo, mas como assim? Essa parte eu entendi. Ou quantas vezes a pessoa vinha e falava várias coisas. Daí a gente começa a entender blá 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 blá, Big Mac, blá 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 blá, McChicken. Blá, blá. Esse blá 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 era conversação, tipo, que não é importante. Me vê tal coisa. Me vê um Big Mac. Então a parte do me ver eu não entendia, mas eu entendia Big Mac, eu entendia Coca, eu entendia. Sim. E eu me lembro que quando eu comecei. Big Potato e coisa assim. Então eu lembro de quando eu comecei a entender um pouquinho mais os meios das frases e eles viram que eu tava indo um pouco melhor e isso deu o quê? Umas 2 semanas. Eles disseram, então tá, legal, você tá indo super bem. Eu já tava super confiante. Pior está por vir. Eu tava super confiante, ia trabalhar já, nossa, uhul, beleza. Tô deitando no inglês. Não acredito, uau. Só não me pergunta o que é canudo, né? Uau, meu Deus. Aí eles disseram assim, então tá, agora a gente precisa de alguém pra tirar a ordem lá no drive-thru. E aí eu falei... legal. Não, a gente quer que você vá tirar a ordem no drive-thru. E eu falei, não, aquele mesmo medo que eu senti no início, eu falei, não, eu não tenho condições. Não, mas vem que eu vou te ajudar. Então, como é que é tirar a ordem no drive-thru? Só pra explicar, o drive-thru, acho que todo mundo sabe, né? Mas talvez quem não saiba, o drive-thru é quando tu vai com o teu carro lá e faz o pedido lá na maquininha. Na maquininha e só passa, pega o lanche e vai embora. E a pessoa que atende lá com o headset. Isso. Então eu ficava, basicamente eu ficar numa salinha com o headset na cabeça, com o microfone, a tela com o menu na minha frente. A pessoa chegava de carro num ponto em que eu não enxergava a pessoa, eu não enxergava o carro. E a pessoa tocava uma campainha, eu apertava o botão e conseguia falar com a pessoa. Isso foi o terror. Assim, foi muito difícil. Foi mais difícil do que lá no início. Com certeza, mais difícil. Porque eu não tinha prática em falar no telefone. Sim, exatamente. Eu não tinha tempo pra pensar, porque a pessoa que chega no drive-thru, ela chega no McDonald's e já espera receber as coisas rápido. No drive-thru, então, é assim, super rápido, a pessoa nem sai do carro. Então a pessoa já chegava sabendo o que ela ia pedir. E ela desandava a falar. E eu não entendia nada. Porque assim, é chiado. As pessoas conversando dentro do carro entre elas, eu não sabia se era... Porque eu não entendia, eu não sabia se era comigo, se era entre elas. Às vezes tinha rádio, tinha criança chorando, criança gritando. Nossa. Gente dando risada, fazendo piada. E nisso, o meu gerente também ficava com o headset, ouvindo a mesma conversa. Ou seja, ele ouvia quando eu não entendia, ele ouvia quando eu botava o negócio errado. E esse gerente, ele não era um gerente muito legal comigo. Não só comigo, na verdade, ele não era muito legal com as pessoas
Principalmente as meninas que começavam e não tinham inglês muito bom. Então ele gostava de dar risada, assim, das nossos erros e fazer piadinha, não querer ouvir quando a gente queria explicar o que estava errado. Às vezes o cliente queria mandar uma coisa, mas precisava da aprovação dele como gerente, né? O cara é bem machista, aí, né? Exato, Babacão. daí quando eu ia explicar pra ele, olha, não foi um erro meu, foi o cliente que queria trocar, não tinha nem conversa. Não, tá tudo errado. Mas ao mesmo tempo, assim, hoje olhando, eu ficava com muita raiva na época, né? Lembra, várias vezes eu voltava pra casa chorando e eu sabia, durante o primeiro período, ele trabalhava tarde e nesse período inicial ali eu também. Então eu sempre trabalhava com ele. Quando eu sabia que ele ia ser o gerente, eu já ficava muito estressada. Mas eu falei assim, eu vou aprender a falar inglês por mim, mas porque eu não quero mais que ele seja injusto comigo. Eu vou aprender e eu vou falar. Então, foi assim, depois que passou esse período, muitos choros no drive-thru. Eu nunca vou esquecer de uma vez que tinham 12 carros, eu não tava dando conta, não tava conseguindo, eu larguei pra um amigo meu brasileiro. Falei, não consigo sair, sentei na sala chorando. Falei, eu nunca mais volto pra esse lugar. Claro que voltei, né, óbvio. Sim, mas Voltei pra casa também chorando, falando, gente, é o inferno, não tô conseguindo dar conta. Voltei, 6 meses depois, eu pedi pra aprender a fazer café. Fui trabalhar no McCafé, virei crew trainer, então era a pessoa que dava treinamento. Gerente. Não gerente, mas a pessoa que dava treinamento, que fazia esses, como é que fala? Esse treinamento inicial lá que eu passei, sabe? Essas 2 horinhas ali, esse teste. Então eu era a pessoa que acompanhava as pessoas pros testes e depois dizia pra gerente lá, achava que era legal contratar ou não. Então assim, aprendi muito e até rápido, porque era muita coisa ao mesmo tempo, então eu me obriguei a aprender e saí de lá falando à altura com o gerente. E fazendo o melhor café de Queens. Trouxe hoje pra Sugar, né? E outra, né? Ano passado eu tive a honra de receber a dona do McDonald's na minha empresa e comprar o bolo da filha dela comigo. Que legal, né? Foi muito legal. Deve ter sido massa esse sentimento, legal. Né? Foi um sentimento muito legal. E eu sou muito agradecida por eles, porque eles nos deram uma oportunidade muito grande. É claro que eu também fiz por merecer. Claro. Eles não iam fazer de graça. Eu fiz por merecer, eu tenho os meus méritos, eu sei, sinto orgulho disso. Mas foi muito legal recebê-la lá e conversar, sabe? Conversar de boa, né? De boa, tipo, na minha empresa, foi muito legal. Porque são ambientes bem diferentes, né? O McDonald's é uma loucura, é fast food, né? E tem muita gente que reclama, que é um inferno trabalhar lá, não sei o quê. Que é assim, na minha opinião, tá? Eu nunca trabalhei no McDonald's, mas às vezes é um pouco de cuspir no prato que comeu. Claro. Né? Eu sei que deve ser difícil trabalhar lá, né? Lembra, era uma confusão, às vezes não tinha a escala certo. Aí, claro, depois da minha época, eu era a pessoa a mais antiga, digamos, porque a rotatividade é muito grande. Então, eu tinha regalias, meu dia de folga, que era sempre o mesmo, meu horário de trabalho. Daí eu comecei a trabalhar de manhã. Eu trabalhava das 5:30 da manhã, abrindo o café, até meio-dia, na época mais tranquila. E quando era pique, assim, aí até umas 2 da tarde. Mas várias vezes eu ficava até 4, 5 da tarde. Então, eu também fazia por merecer. Sim. Claro, eu sempre vou ser muito grato, porque a partir disso eu consegui o nosso visto. E na verdade eu trabalhei lá 1 ano e meio. E no meu 2º ano de visto, eu já tinha um visto aberto, que a gente trocou os papéis e eu continuei trabalhando lá por mais 6 meses. Aí beleza, né? Agora quando eu consegui o visto de partner, então eu cheguei lá na empresa e aí tipo consegui meu emprego e aí eu fui trabalhar, gente, dizendo que tinha inglês intermediário. E não foi fácil, galera. Quando eu cheguei lá, na primeira semana eu não falava com ninguém praticamente. E os caras me botaram num trabalho grande que era só soldar, pra minha sorte. Por isso que eu admiro muito o que tu passou, sabe? Uhum. Porque tu tinha que falar muito já, logo que tu chegou, né? Atender pessoas e tal. Eu tinha um trabalho gigante, que era soldar umas vigas gigantes. E eu me lembro que eu ficava horas e horas só soldando nos primeiros dias, né? Soldava, dava um intervalo, ia lá, tomava meu café, ficava quietinho. Voltava a soldar, almoçava, voltava a soldar. Aí tinha mais um intervalo das 3 da tarde, 5 da tarde eu ia embora. Sim. Trocava poucas palavras com a galera, né? Sim. E eu me lembro, assim, de sentar naqueles intervalos, assim, e pensar, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo falar com ninguém. Eu ficava ouvindo as pessoas falando sem entender uma palavra. Nada, né? Nada. E é louco que assim, eu estudei um pouco de inglês no Brasil. Assim, eu fiz um cursinho de 3 meses. E eu acho que eu parei no nível 2 ou 3 de 10. Então, tipo, eu não cheguei a, né? De 10 eu acho que era intermediário, sei lá. Mas eu achava que, eu ia bem em inglês na escola. No cursinho até onde eu estudei eu ia bem também. Então eu achava que, eu sei inglês, entendeu? Sim. Mas quando eu cheguei aqui eu vi que não é nada disso que eu pensava, né? Que nem a Nath falou, questões como o do straw, né?
Sim. Canudo. Eu não sabia nome de ferramenta nenhuma, né? Então eu tive que começar a aprender esse vocabulário da minha área também, para poder começar a se virar. Mas até isso acontecer, realmente eu não entendia nada. Eu sabia garfo, eu sabia faca, eu sabia colher. Agora vem me pedir canudo. Canudo? Logo que eu não sei. Não, essas questões são interessantes, assim. Mas eu tive essa sorte de poder trabalhar bastante horas, né, na mesma coisa nas primeiras semanas. Mas é claro, depois teve um momento que eu comecei a conversar, a ter que conversar com os caras e os chefes passar a instrução de trabalho para mim. E aí o bicho começou a pegar, assim. Teve várias situações de eu não entender nada, porque o sotaque kiwi é muito forte. Sim. Né? Mas enfim, eu acho que essa questão até do inglês a gente pode deixar também por um outro podcast. Sim. Né? Depois que a gente conseguiu os nossos empregos, né? Eu na minha área, Nath, trabalhando com o McDonald's, as coisas começaram a melhorar, né, Nath? Sim, aí sim, ainda bem. Acho que dá pra dizer que depois de, acho que o nosso terceiro mês a gente já estava bem estabilizado, assim. Sim. Com questão de dinheiro, a gente já tinha pago nossas dívidas, né, ali que a gente tinha pedido dinheiro emprestado e tal. E a gente já tava morando com amigos já. Já. Eu nunca vou esquecer quando tu recebeu o teu primeiro salário, que acumulou ali 1 semana e meia, porque aqui a gente recebe semanal, é normal, é mais comum receber semanal, mas o Mike recebe a cada 15 dias. E na tua área é um pouco mais comum também. Sim, é comum receber quinzenal. E aí quinzenal, juntou ali as 2 semanas e mais um pouquinho. E aí juntou com o meu salário e eu disse, nós estamos ricos? A gente ficou impressionado, assim, porque era uma área que pagava bem e paga bem até hoje, assim, mas quando tu compara com o que tu ganha no Brasil como soldador... E também pela situação que a gente vinha passando. Pela situação que a gente tava passando, que a gente tava com pouco dinheiro também, né? Claro. Só vinha dinheiro saindo, não entrando, né? Então, a partir do terceiro mês a gente começou a ver que, nossa, acho que valeu a pena a nossa escolha. Até então, tava bem assim, não que tava complicado, mas a gente tava assustado em alguns momentos, né? Que a gente... Né? A gente estava assustado, a gente estava ainda se organizando e nos empregos, e muito dessa sensação que a gente tinha, assim, de o que a gente tá fazendo aqui, a gente não falava entre a gente. Não, a gente não falava. E eu acho que uma coisa que eu fazia, não sei se tu lembra disso, todos os problemas que eu tinha na empresa não te falava, né? Eu também não. A Nath não falava. Algumas vezes depois, sim, quando era muito do estresse, aí eu colocava pra fora. Mas aí eu lembro de, às vezes, perguntar assim, mas tu quer voltar? Tu tá feliz? Não, eu tô feliz, eu quero continuar. Era meio que uma questão de honra. Agora eu quero ficar. Era um desafio, né? Me senti realmente desafiado. Às vezes quando eu boto uma coisa na cabeça, eu penso, não, agora eu vou focar e vou ir, né? E essa era uma questão, né? E depois daquele terceiro mês as coisas começaram a melhorar e eu comecei a me esforçar mais no inglês também e comecei a aprender, né? E eu tive a sorte de trabalhar com locais, né? Que são os kiwis e aprender o inglês com eles, aprender as gírias, né? Sim. Então, no primeiro momento, tu entendia muito melhor os kiwis do que eu. Me lembro de ir lá na empresa que tu trabalha, ou encontrar o pessoal, e eu não entendi o que eles falavam, apesar de eu já falar e entender as pessoas. No Mac, assim, por exemplo. É que no Mac não tinha muito kiwi, né? Porque o Mac é um local onde só trabalha praticamente... Imigrante. Tinha uma outra pessoa, mas aí também tá no teu local de trabalho, né? Tá no teu dia a dia, falando sobre as coisas do dia a dia, então era um pouco mais tranquilo. Mas com certeza deu uma boa respirada, porque aí a gente já tinha pelo menos 1 ano de visto garantido, né? E até na questão da língua de novo, que pra mim foi fácil, é que eu me lembro uma vez, foi só um dos episódios que aconteceu, mas um chefe falou, mas é que tu não fala inglês direito, não sei o quê. Eu falei, mas eu falo engenharia, né? Sim, e foi uma boa resposta. E aí marcou, né? Porque eu só queria que o cara assistisse um trabalho e ele queria me explicar o trabalho. E a gente trabalha com desenho, né? Te dá o desenho e tu vai ver o que tu vai montar. O material tá tudo escrito ali, o material do que vai ser feito e tal. E eu só queria que o cara me desse o desenho. Me dá o desenho que eu me viro, entendeu? E aí às vezes ele pedia pra mim, tu entendeu? Eu dizia sim, então me explica. Não, cara. Tá tudo aqui na minha cabeça. Não entendi, mas explica então o que tem que ser feito. Meu Deus. Isso me ajudou muito a eu me expressar, né? A botar pra fora, né? Mas era complicado, porque eu não tinha inglês pra me explicar. Me lembro que uma vez, depois que eu comecei a aprender um pouco mais de inglês e tal, eu me lembro que conversando com o meu chefe, eu tinha várias conversas com ele, ele me perguntava, né? Ele dizia, como é que tu consegue entender, mas não consegue responder, não consegue falar de volta? E um dia eu falei pra ele, olha, eu acho que é a mesma questão com o bebê, né? Quando o bebê tá aprendendo a falar, ele entende tudo que tu quer. Fala pra uma criança que tá aprendendo a falar, ela entende que não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo, é pra fazer isso, é pra fazer aquilo, a criança entende tudo. Agora, ela não consegue repetir tudo que tu falou, ela não consegue falar direito ainda as palavras. Eu acho que é mais ou menos a mesma. E daí deu um estalo assim, ele, bossa, faz todo sentido. Daí ele começou a entender melhor essas questões. Boa analogia. Mas foi muito bacana, assim, esse primeiro momento, muito aprendizado, muita incerteza.
Muito, né? muito. E muito, como é que eu vou dizer? Que eu falei da incerteza, mas dessa questão de tu sofrer, né? Assim, sofrer, tipo, eu lembro que eu chegava à noite em casa com muita dor de cabeça, Sim. por tentar falar inglês o dia inteiro. Né? E incerteza porque eu nunca sabia nos meus primeiros meses se eu estava agradando ou não no trabalho. Enquanto eu não tinha muito isso. Porque eu via que eles precisavam e eu ia fazendo o que me era dado, mesmo com dificuldade. Eu acho que eu conseguia ver esse progresso. Consegui ver esse progresso mais rápido do que tu. Principalmente porque tu tava numa coisa muito específica, né? E era um pouco diferente da área que eu faço no Brasil. É muito parecido com o meu primeiro emprego no Brasil, que eu trabalhei numa serralheria, né? Fazendo janela, porta. Meu primeiro emprego como soldador, né? No Brasil. E hoje o que eu faço é muito mais parecido com aquilo. Depois eu saí daquela serralheria, eu tinha 16 anos quando eu trabalhava naquela serralheria. Com 18 anos eu fui para uma metalúrgica maior na minha cidade e comecei a fazer produto seriado. A gente fazia máquinas para reciclagem de plástico. Então eu ficava num setor soldando, fazendo basicamente sempre os mesmos produtos, né? Depois que tu aprende os mesmos produtos, tu faz automaticamente. Ali não, ali hoje a gente trabalha para desde reparo de caminhão até casas de luxo, assim, né? High-end que eles falam, né? Que daí a gente faz bastante trabalhos de acabamentos que, né, exigem bastante qualidade, né? Então é muito abrangente. Então cada dia eu tinha um desafio de uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Que não é um produto seriado. Basicamente o que a gente fala hoje, a gente brinca que o nosso trabalho é resolver problema. Né? Sim. Que a gente sempre tem que... É isso, assim, né? Que foi desafiante, mas assim, eu acho que assim como tu, né, saiu do McDonald's e foi aprendendo, passou por outras empresas, né? E hoje tu tem o teu café. Eu continuei na mesma empresa, mas eu fui progredindo dentro dessa empresa. Né, e hoje eu basicamente faço um trabalho de gerente hoje, né? Com a diferença que eu faço basicamente de tudo, né? Que nem eu falei no outro podcast, eu trabalho com desenhos, eu projeto, né? Então, corrimão, escada, coisa assim. Eu trabalho bastante com isso. Daí eu tenho que encomendar material, encomendar parafuso. Eu tenho que ir atrás de empresas terceirizadas que façam corte a laser, por exemplo. E ainda tem que dar trabalho pro pessoal que tá no chão de fábrica ali, né? Eu passo para eles. Hoje é eu que passo. O que meu chefe fazia comigo é o que eu faço hoje com a galera lá na empresa, né? Eu passo trabalho para eles, explico o que tem que ser feito, o que vai ser isso, para qual cliente que é. É basicamente isso que eu faço hoje em dia, né? É legal olhar para trás, assim, ver como a gente começou, quanto que a gente ganhava e como é que tá agora, né? Tem todo esse progresso, né? Claro, hoje eu tenho o meu café. Isso é um tema para um outro podcast. A gente falar como foi esse processo para mim, para nós. Porque é meu, né? Eu e a minha sócia. Mas é claro que o marido tem grande parte nisso, né? Tem que acreditar também e fazer acontecer juntos. Eu passei por outras empresas também. Posso comentar isso num próximo podcast também, com relação, ligando com o porquê de eu querer abrir a empresa aqui. Como que eu cheguei a tomar essa decisão. Sim. Mas eu acho que teve aprendizados em todos os processos, em todas as empresas. Fui aprendendo um pouquinho mais, tendo mais conhecimento para hoje aplicar até na minha empresa, né? A questão de fazer café é um exemplo. Hoje eu faço café na empresa, mas que eu aprendi a fazer no McDonald's, né? Então, mas eu acho que sim, relembrar o primeiro emprego e falar sobre o primeiro emprego é muito importante, porque é o nosso primeiro contato, né? Foi o nosso primeiro contato com a vida real aqui e todo mundo que nos abriu as portas e processo esse caminhão de experiência que a gente teve por causa disso, né? É louco, né? E só fazer um paralelo, por que valeu a pena ir pro exterior, no nosso caso, né, vir pra Nova Zelândia, é porque eu já tinha no Brasil uma experiência de 10 anos na área de soldagem. E hoje eu comparo o que eu progredi no Brasil e o que eu progredi aqui. Sim. E aqui ainda com a barreira da língua. Sim. Então, desses 8 anos que a gente tá aqui, o meu, por exemplo, né? O meu primeiro ano, segundo ano talvez, eu tive que trabalhar em cima do meu inglês. Sim, eu também. Né? Então hoje o que eu faço, eu não conseguiria eu não conseguiria fazer naquela época. Sim, chegar e ser engenheiro, sei lá, gerente, né? Eu falo com cuidado gerente porque não é a minha função, eu não sou gerente, apesar de fazer trabalho de gerência, né? Mas a gente não se chama de manager, né? Dentro da empresa lá. Mas sim, eu tenho minha mesa, eu tenho meus computadores lá, tenho meu e-mail, mas enfim, né? Mas no Brasil era algo que eu sempre quis fazer. Inclusive, quando eu estudei na faculdade, eu fazia engenharia mecânica, sempre foi o meu sonho. Trabalhar na parte de planejamento, projetar, seja lá o que for, né? Trabalhar com engenharia, né? Era o que eu queria fazer, é o que eu gosto de fazer, né? E eu trabalhei 10 anos no Brasil na área de soldagem, praticamente só soldando. Eu não tive essa chance lá. Claro, pode ter sido por culpa minha, com certeza, não era pra ser, pode ser N coisas, né? Mas é interessante que como aqui, em 8 anos, né, eu consegui chegar naquilo em menos tempo, que era o trabalho que eu sempre queria.
né? E talvez não cheguei antes pela barreira da língua. Enfim, né? Crescendo da empresa, mostrar meu trabalho, os caras ganhar a minha confiança e eu ganhar a confiança do cliente, os clientes gostar de mim, né? Mesmo na época eu tava no chão de fábrica lá trabalhando, tinha vários trabalhos que clientes já, que são nossos clientes há anos já na empresa, queriam que esse trabalho fosse feito por mim, lembra? Sim. Né? Então isso é legal, né? E aí hoje, estando no planejamento, eu consigo passar isso para quem trabalha comigo, né? Tipo, esse cliente quer esse negócio dessa forma. Inclusive, que nem eu falei no outro podcast, se não for feito como eu quero, eu vou lá, então, eu vou botar o guarda-pó, vou botar a máscara de solda e vou mostrar pro cara, ó, é assim que a gente quer, ou eu mesmo fazer, né? Mas é legal. O cliente falou, legal, olhar para trás e ver que a gente progrediu nisso. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas acho que por hoje era isso. Era isso, a gente se estendeu um pouco, eu nem sei quanto tempo a gente tá já de podcast, mas a gente falou que é um daqueles assuntos que dá pano pra manga, Sim. né? Hoje a gente focou mais na como a gente estabeleceu casa e tal, e nossos primeiros empregos, e falamos um pouquinho do que a gente faz atualmente. E se quiserem mais, gente, deixem nos comentários aí se vocês querem saber mais da nossa vida no exterior. Diz aí o que vocês querem saber, que a gente vai ter muito prazer em contar pra vocês. É muito bom, a gente se diverte muito relembrando das histórias. Relembrar é reviver praticamente, né? E às vezes a gente tá contando um pro outro pela primeira vez algumas coisas. De uma maneira que a gente nunca tinha contado. Exatamente. E é isso, gente. Pra você que tá gostando do Vida em Construção, né? A gente tem só um recadinho. A gente tá adorando fazer o podcast, mas a gente vai pedir ajuda de vocês também pra ajudar a gente a divulgar um pouco, pra gente continuar crescendo, né? Pra gente poder continuar fazendo esse projeto que a gente gosta tanto. Isso aí. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, deixa aí sua curtida, né? Deixem comentários, aperte o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Aí fiquem ligados lá no meu Instagram, que eu também vou fazer mais enquete. Ah, muito bem, ó. Se vocês não seguem a Nath, não me seguem no Instagram, já sabem, vai estar aqui em algum lugar no nosso Instagram. Beleza? Isso aí. Valeu. Valeu, até a Tchau. próxima.